conseguir aqui recolocar. Então, reiniciei o computador, fiz uma série de coisinhas aqui, mas consegui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente ir acompanhando aqui o bate-papo aqui pelos slides também. Pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem, né? Todo mundo escuta bem? Muito frente. Sim. Sim. Pronto. Pessoal, bom dia. Eu me chamo William Quezado, já foi apresentado inicialmente. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do comércio internacional e a sustentabilidade. E eu quero trazer um pouquinho do que é que tem acontecido no panorama internacional, ligado mais à área de gestão, ao comércio, ao marketing, que é um pouquinho do que eu pesquiso no doutorado, as publicações que eu tenho feito têm girado em torno disso. Então, como já foi apresentado, eu sou doutorando na Universidade de Coimbra, eu tenho publicações no Journal Sustainability, que é um dos principais do mundo na área de sustentabilidade, e as minhas áreas de interesse em pesquisa são sustentabilidade, marketing turístico, responsabilidade social corporativa e branding, tá? Que é uma área do marketing. Então, antes de tudo, eu queria começar mostrando essa capa da Time de alguns anos atrás e pensando aí com a gente, para a gente pensar sobre tudo que a gente compra, né? E a capa da Time falava da questão de tudo ligado à China, né? E aqui não há nenhum tipo de discurso político, mas a questão é que a China é a grande indústria, a grande fábrica do mundo. Só que isso tem um custo, né? Todos aqueles produtos baratos que nós compramos, seja na AliExpress, seja o iPhone que você compra, que é um produto caro, tudo passa pela China. Então, eu gostei muito dessa foto porque bandeiras americanas sendo costuradas na China, né? Isso é uma das maiores ironias que a gente pode ver. E esse é o resultado, né? Isso é uma cidade coberta de poluição, um país que tem um nível de desmatamento, de poluição, principalmente porque eles funcionam ainda como em alguns lugares da Europa com usinas a carvão, como a própria Inglaterra também funciona assim, e o resultado é um nível de poluição extremamente elevado. Essa é uma matéria do El País, que diz que a poluição gerada pelas fábricas mata mais de 100 mil chineses por ano, para vocês terem uma ideia do custo que os produtos baratinhos têm. E aí, essa citação da matéria, né? Comprar produtos feitos na China sai muito barato para moradores dos países ricos e terrivelmente caro para os chineses. A enorme poluição atmosférica gerada pela indústria chinesa e deslocada pelo vento está associada a mais de 3.100 mortes prematuras por ano na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, de acordo com um novo estudo internacional. No entanto, o consumo voraz de produtos chineses na União Europeia e nos Estados Unidos está ligado a cerca de quase 110 mil mortes prematuras por ano na China pela poluição do ar causada pela produção. Os moradores dos países ricos têm computadores, celulares e brinquedos baratos, e as multinacionais ganham mais dinheiro, mas em troca de centenas de milhares de mortes prematuras na China. Então, é algo para a gente começar a pensar nos impactos que o consumo desenfreado, mais barato, mais acessível, tem para o mundo como um todo, seja para a natureza, seja para a vida humana, seja para a vida animal, né? Existe um custo muito elevado das nossas escolhas de consumo. Então, eu queria começar falando de um conceito, e eu vou trazer nessa nossa análise, nessa nossa reflexão do comércio internacional e da sustentabilidade, uma prática que a gente chama de dumping ecológico, ou que pode ser chamada de dumping ecológico. O que é que vem a ser o dumping ecológico? O dumping, normalmente, é uma má prática econômica. A palavra dumping, ela originalmente, na economia, significa uma má prática que uma organização ou um conjunto de organizações de um determinado lugar, um país,
tem dentro do mercado, né? Então, uma prática, uma má política, uma má estratégia para prejudicar os outros. É uma trapaça. O dumping é uma trapaça. Então, por exemplo, o dumping era muito associado ao mercado chinês, ou da Tailândia, Taiwan, ou da Índia, quando eles inundam mercados estrangeiros com produtos que são mais baratos do que o custo de produção. Então, por exemplo, às vezes uma empresa, um produto custa R$10 para ser produzido e ela bota no mercado a R$10. Ou seja, ela não tem lucro nenhum. E você diz, para que ela faz isso? Né? Ela faz isso para quebrar a concorrência. Tá? E o nome dessa prática ilegal chama-se dumping. Tá? Dumping, é uma trapaça. O que vem a ser, então, um dumping ecológico? Né? O dumping ecológico, ele é o maior efeito que a falta de harmonia entre comércio e meio ambiente pode produzir em escala mundial. Ou seja, quando apenas se consideram os custos comerciais, econômicos de um produto e não se considera o custo ambiental de um produto. O dumping ecológico ele vai falsear o preço real da mercadoria ao não revelar os custos ambientais inseridos na produção. A gente pode falar de um dumping ecológico que o mundo tem fechado os olhos agora para a Copa do Mundo do Catar, né? Se fala que morreram mais de 5.000 trabalhadores no Catar. Vocês sabiam disso, né? Talvez muita gente não saiba. Se fala, e eu leio matérias sobre isso desde os anos 2014, 2015, não vou recordar bem, mas tem mais de 5 anos que eu leio matérias sobre o elevado número de mortes de trabalhadores indianos e paquistaneses no deserto, no Catar, naquelas condições climáticas terríveis, de 50 graus durante muitos períodos do ano, em que esses trabalhadores são tratados como escravos. Né? Então, eles vão para o Catar, têm os passaportes confiscados, não tem nenhum tipo de assistência médica, tem jornadas de trabalho elevadíssimas. Isso é um dumping ecológico e humano quando a gente simplesmente ignora os custos que algo tem para ser produzido. Então, quando a gente vai e compra um produto que é fruto de mão de obra escrava, ou quando a gente compra um produto que desmata uma floresta, que é fruto da exploração desenfreada, sem considerar seus custos ecológicos, isso é um dumping ecológico. Né? Então, mais uma vez, a China também, e outros países produtores, não é só a China, né? Os Estados Unidos também têm, através das suas marcas, que produzem inclusive na China, né? Como a Apple, toda marca praticamente, isso é um dumping ecológico. Então, a gente precisa considerar os custos ambientais inseridos. Outra prática comercial muito comum no Brasil, em todos os países do mundo, em produtos que vocês consomem, é o chamado greenwashing. Né? E o que vem a ser esse greenwashing? O greenwashing ele pode ser traduzido como uma maquiagem verde. Tá? É uma prática de camuflar, omitir, mentir sobre as informações dos reais impactos que as atividades de uma empresa geram no meio ambiente. Então, quando uma empresa alega, por exemplo, que é ambientalmente responsável, ou que é ecológica, ou que é amiga do meio ambiente, mas que não é, na prática, que aquilo é meramente uma medida para vender, para cair na simpatia dos consumidores, isso é um greenwashing. Né? Essa palavra greenwashing seria lavagem verde, maquiagem verde. É o falseamento de informações, é a apropriação de virtudes ambientais por parte das organizações, pessoas, usando técnicas de marketing, de comunicação, de relações públicas e cometendo na prática a propaganda enganosa. Tá? Então, hoje muito tem se falado no greenwashing porque as empresas, ao perceberem que o consumidor começa a se preocupar, começa a levar em consideração a origem ambiental dos seus produtos, ela simplesmente falseia, ela simplesmente faz uma propaganda de forma a ludibriar o consumidor.
né, seja inserindo na embalagem informações que não correspondem à verdade, seja afirmando situações que não correspondem à verdade. Tá? Então, outro exemplo de greenwashing é quando a empresa diz que apoia certos programas de sustentabilidade no intuito de aumentar o engajamento da sua imagem. Esses programas acabam fazendo ações que degradam ainda mais o meio ambiente em vez de ajudar. Isso é muito comum também. A empresa alega que eliminou... Eu vou dar um exemplo muito claro que desde os anos 2000 eu observo. Eu conheci essa história da sacolinha plástica ser abolida nos supermercados na Europa nos anos 2007, 2008. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo, né? Então, os supermercados passaram a vender inicialmente as sacolinhas muito baratinha, cêntimos, 1 cêntimo, 2 cêntimos de euro, mas o que acontecia é que ela vendia sacola reutilizável, ela vendia sacola de papel, e sem considerar quais são os custos reais de substituir uma pela outra. O fato é que seja a sacola de papel, seja a sacola de plástico, ou seja a reutilizável, ela tem um custo ambiental, ela deixa uma pegada ambiental. Então, o comércio, né, as empresas, muitas vezes elas adotam práticas, políticas, e isso é meramente, vou usar um termo negativo, marqueteiro, né, no sentido negativo mesmo aqui da palavra. Não é uma ação de consciência ambiental da empresa ou que gera maior benefício do que malefício. A gente precisa pensar nessa questão, por exemplo, das sacolinhas plásticas, né? Abolir, não abolir, mas de um ponto de vista do consumo consciente, ou seja qual for o veículo que a gente vai utilizar para levar nossas compras para casa, a embalagem, a gente precisa pensar no sentido de reutilizar isso o máximo possível, né? Porque a sacolinha de papel, por exemplo, ela consome muito mais energia, 3 vezes mais energia, para ser produzida do que a sacola plástica. E geralmente ela só tem uma utilidade, né? Já a sacola reutilizável, ela precisa ser utilizada pelo menos 133 vezes para que ela compense o seu custo de produção, a sua pegada ambiental, tá? O consumo de energia que é utilizado na produção da sacola reutilizável. Então a gente precisa olhar e julgar as empresas com mais consciência, porque só o que existe é empresa com finalidade de ludibriar o consumidor com práticas como greenwashing, né? Ou seja, elas acabam fazendo ações que mais degradam o meio ambiente do que ajudam. Isso precisa ser considerado. Exemplo, a gente tem vários, desde da Fiat, por exemplo, uma época alegando que seu carro era ambientalmente responsável, a Ford, que dizia que seus motores eram eco, né? Inclusive usava o nome disso, EcoSport, num carro, né? Ou seja, e motores eco, ela alegava que era um carro ecológico, e não há base para isso. Existem fósforos, né? Marca Fiat Lux, a Paraná Fósforos, que alegam que é ambientalmente responsável, madeira de reflorestamento, mas não possui nenhum selo de reflorestamento, enfim. Tudo isso precisa ser considerado. O Carrefour também, no seu guardanapo, alegando que é ecológico, só que não há nenhuma base para dizer isso. Ela fala que a fibra do papel higiênico é completamente vegetal. Isso é em todos os guardanapos, né? Então, isso não pode acontecer. Está aqui até o exemplo também desse guardanapo de papel Bob. O fabricante comete o pecado da incerteza por apresentar na embalagem um símbolo de 2 folhas verdes junto ao termo: este produto respeita a natureza. Não dá maiores detalhes ou informações que justifiquem esse fato. Tá aí, ó. Guardanapos de papel Bob. Saco para lixo, ecolixo. Tá aí. O produto comete o pecado da incerteza ao usar o termo eco. Diz que o saco de lixo é ecológico, mas não fornece provas ou mais informações referentes à sustentabilidade do ciclo de vida do produto. O fabricante também comete o pecado de falta de prova, por declarar ser feito de material reciclado, mas não informa a porcentagem relativa à quantidade do material indicado na composição. Corretivo Faber-Castell Eco, o fabricante comete o pecado da incerteza, já que procura mostrar que o produto é ecológico, mas sem fornecer na embalagem detalhes e comprovações referentes à sustentabilidade no processo de produção. O consumidor é levado a acreditar que o corretivo é benéfico
ao meio ambiente apenas porque é feita à base de água. Tá? E por aí vai. Existem inúmeros produtos ao nosso redor que cometem a gente chama de pecado, né? Mas essas ações mal intencionadas, né? A fim de ludibriar o consumidor. Outra questão muito envolvida nessa prática comercial chamada greenwashing, essa prática que não é legal, né? Chamada greenwashing, é falsear as informações, cometer o greenwashing por vantagem financeira. Por quê? Isso também particularmente me incomoda muito. Porque os produtos que são ecológicos, que são ambientalmente responsáveis, tendem a ser vendidos mais caros. Tá aí, ó. Bombril é outro exemplo. O preço de um Bombril normal, R$ 1,99. O Bombril Eco, que não apresenta nenhuma informação de por que ele é ecológico, custa mais caro. Né? O corretivo, BIC, achocolatado, existem achocolatados que mais do que dobram de preço simplesmente porque alegam ser naturais, ecológicos, ambientalmente responsáveis. Barras de cereal, né? Açúcar. Então, você precisa prestar muita atenção para não cair no conto do vigário das empresas que propositalmente falseiam as informações, buscando vantagem financeira. Tá? E aí, no comércio internacional, eu gostaria de trazer uma tendência muito forte, que é o hidrogênio verde. Eu não sei se alguém durante esse evento já falou, ou se vocês estão acompanhando alguma coisa sobre esse debate, mas o que é que vem a ser o hidrogênio verde, né? O hidrogênio é um produto que hoje tem sido utilizado, é uma substância que tem sido utilizada como combustível e em substituição ao combustível fóssil. O hidrogênio, como combustível, ele já chegou a ser utilizado. Ele é classificado pelas suas cores, não é a cor literalmente, mas a cor indica a sua origem, o seu nível de sustentabilidade. Então, nós temos o hidrogênio cinza, que é derivado do petróleo. Nós temos o hidrogênio azul, que é derivado, não é derivado do petróleo, mas não utiliza completamente fontes naturais de produção ou fontes sustentáveis de produção desse hidrogênio, porque o hidrogênio ele precisa passar por um processo de eletrólise. Não sei se alguém falou sobre isso aqui, mas o processo de eletrólise transforma o hidrogênio num produto, de fato, combustível para veículos, seja para alimentar, para a energia de uma cidade, ele pode ser utilizado, seja para um carro, seja para um avião, que ele já é uma possibilidade, navios ou coisas do tipo, né? O hidrogênio ele é transformado e utiliza energia. Então, por exemplo, se você utiliza petróleo para transformar e para fabricar o hidrogênio, né, para produzir esse hidrogênio no processo de eletrólise, ele é chamado de hidrogênio cinza. Se você não utiliza o hidrogênio, mas não consegue utilizar fontes renováveis, utiliza, por exemplo, carvão para transformar o hidrogênio, ele é chamado de hidrogênio azul. E se você utiliza fontes renováveis, como energia eólica, energia solar, que é o mais recomendável, ele é chamado de hidrogênio verde. E o hidrogênio, pessoal, é a maior tendência que existe, e eu diria que ela é realmente a grande tendência da indústria automobilística. Não sei se vocês têm acompanhado alguma coisa sobre os carros elétricos no mercado internacional, mas aqui no Brasil praticamente não chegou. Mas os carros elétricos têm problemas seríssimos relacionados à durabilidade da bateria, ao custo dessa bateria, ao custo dos veículos, ao custo dos insumos e ao retorno que esse custo dá, né? Ou seja, como se o custo-benefício não valesse a pena nos carros elétricos. O hidrogênio verde não. O hidrogênio verde tem tido um grande desempenho e tem representado um nível que pode chegar a praticamente zerar a pegada de carbono no mundo, tá? Nesse sentido, né? Do transporte, da indústria, da geração de energia, inclusive. Então, eu vou falar um pouquinho dessa situação no mundo, no Brasil e no Ceará, porque isso é uma tendência de mercado muito forte que impacta a área da sustentabilidade, a área da economia e a área relativa a esses dois mercados, né? Então, a energia inicial para a produção de hidrogênio verde precisa vir de fontes renováveis, para que o combustível se enquadre nessa categoria.
e a sua produção se dá sem emissão de carbono. Ou seja, para a produção de hidrogênio verde pode-se falar em carbono zero, tá? O que é fantástico. Especialistas veem esse tipo de combustível como chave para um mundo neutro em carbono. Já há quem aponte o hidrogênio verde como um possível commodity e o Brasil como um potencial exportador dele. Olha que bacana, né? Ou dela, do hidrogênio verde. O Chile, por exemplo, está tentando se tornar uma potência nessa área. E o Ceará? O que é que tem o Ceará, né? O Ceará vem implementando uma série de práticas buscando se tornar uma referência para o mundo e no Brasil de produção de hidrogênio verde. Eles estruturaram um hub, ou seja, um lugar onde haverá muitas empresas voltadas para a produção de hidrogênio verde, né? E essa área é ligada ao Porto do Pecém. O Porto do Pecém, o complexo portuário do Pecém, é um porto que pertence em torno de 70% ao governo do estado do Ceará e 30% ao Porto de Roterdã, né, que é o principal porto da Europa, né, um dos portos mais antigos do mundo, é o Porto de Roterdã, e é o principal da Europa, ele é dono de 30% do Porto do Pecém. Então, o hub de produção de hidrogênio verde vai ser localizado, já está sendo localizado lá no Porto do Pecém. E aí, o interessante é que o estado do Ceará já iniciou a implementação de energia eólica offshore, né? Que é essa energia eólica no mar. São essas torres de energia eólica implementadas no mar, sem impactos significativos ambientais. Ao contrário, é feito toda uma tentativa de preservação da vida marinha ao redor dessas áreas e não há grandes impactos posteriores além da construção desses pilares. E a ideia é que sejam parques eólicos gigantes, tá? Para produção ampla. E isso, o Ceará já deve ter o primeiro parque eólico offshore em 2023, tá? Outro fato extremamente relevante, essa é uma usina solar na região de Limoeiro, que já foi inaugurada, ela tem o custo dela foi em torno de 1 bilhão de reais, e ela tem uma capacidade gigante de produção de energia. E o Ceará planeja investir mais 8 bilhões na construção de usinas de energia em 13 cidades do estado, né? Ou seja, virando um importante ponto de produção de energia solar e energia eólica no país. Essa notícia já é agora da COP26, o governo do estado do Ceará buscando se tornar essa referência em hidrogênio verde no mundo, teve na COP26, apresentou as propostas e conseguiu um consórcio europeu que vai investir 2 bilhões de dólares na produção de hidrogênio verde no Ceará. Essa é outra notícia de um pouco antes, que o Ceará prevê 10 bilhões de investimento em hidrogênio verde no Pecém, tá? Já assinando com uma empresa australiana um memorando de entendimento para a construção de uma planta verde, de hidrogênio verde no estado, né? E a Energix Energy, né, que é outra empresa australiana, prevendo aí o investimento de 10 bilhões de dólares. E de outubro, essa matéria, investimentos em hidrogênio verde podem chegar a 30 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Ou seja, até 2030, 2031, o Ceará prevê ter um investimento de cerca de 150 bilhões de reais, vindo da iniciativa privada, né, e se tornando uma referência na produção de hidrogênio verde no mundo, tá? Então, por que eu estou falando disso? Porque isso pode ser um caminho para que outros estados sejam um produtor disso que deve ser o novo commodity do mundo, né, o hidrogênio verde. Então, por que o estado do Maranhão não tem iniciativas semelhantes a essa, né? O que é que falta para, a nível público e a nível privado, o estado do Maranhão, que tem tantos recursos, é tão rico, é um estado tão rico ambientalmente, em recursos, né? Possa, por exemplo, substituir sua matriz energética, começar a propor o desenvolvimento de tecnologias voltadas para o hidrogênio verde,
né? Existem tantas possibilidades e para descarbonização, né, das cadeias produtivas globais, e o Estado do Maranhão pode ou poderia ser também um dos protagonistas nessa tendência, né, nesse desenvolvimento comercial internacional. Então, outro fator que precisa ser analisado quando a gente fala de comércio internacional e sustentabilidade é a questão relacionada com o contexto econômico mundial e os stakeholders. A gente precisa entender, pessoal, que as empresas elas não têm originalmente uma preocupação ambiental. Tá? As empresas no comércio internacional elas não estão preocupadas em serem ambientalmente responsáveis. Essa é a verdade. Né? E por que as empresas se tornam ambientalmente responsáveis? Elas se tornam ambientalmente responsáveis visando o lucro. Agora, cabe ao consumidor pressionar as organizações para que elas adotem comportamentos ecológicos. E quando a gente está falando de pressionar, existem diversas formas do consumidor pressionar uma organização. Né? A principal é não consumindo. É escolhendo empresas que, de fato, demonstrem claros sinais através de inúmeros indicadores que existem, de que elas procuram se adequar e utilizar os recursos naturais da forma mais coerente, mais inteligente possível. Né? Então, as empresas elas adotam comportamentos ambientalmente responsáveis por preocupação com o lucro. Essa é uma tendência de futuro. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para o Brasil e para os comportamentos do governo, né, institucional, isso é muito preocupante, porque ao negar todas as questões ambientais que têm acontecido, o Brasil corre o risco de fechar portas. Por exemplo, diversos líderes dos países estiveram na COP26. O Brasil não teve o seu líder na COP26. Isso é ruim, é um mau indicador. Né? O Brasil tentou fechar um acordo com a União Europeia. Há muitos anos o Brasil tenta fechar um acordo comercial com a União Europeia, que seria um acordo Mercosul-União Europeia, mas questões ambientais travam que esse acordo comercial internacional seja realizado. E por bobagem, muitas vezes. Né? A França e a Irlanda são grandes produtores agrícolas. A França é o celeiro para a Europa, é o maior produtor agrícola para a Europa, e também de criação de gado. Né? A Europa tem problemas de território, e gado ocupa território. A Irlanda é um dos maiores produtores de gado para a Europa, né? Fornecedores. Então, quando esse acordo comercial tentou ser fechado, para vocês terem uma noção, a França criticou fortemente o Brasil, apontou as queimadas, né? E o Brasil não soube, a liderança do Brasil não soube trabalhar isso, né? E isso é terrível, isso é munição para que Por que a França e a Irlanda atacaram o Brasil? Só para a gente entender esse contexto comercial, né? Foi porque eles são realmente preocupados ambientalmente? Não. Né? Foi porque o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o maior produtor agrícola do mundo, para vocês terem essa informação. Né? E aí, um acordo comercial com a União Europeia é extremamente favorável à Alemanha, por exemplo, que vai comprar banana do Brasil, né, a preço de banana, vai comprar produto agrícola, vai comprar insumo, vai comprar minério de ferro, sem taxação, sem impostos, né? E vai vender celular, vai vender TV, vai vender carro, vai vender computadores, vai vender tecnologia alemã. Porque a Alemanha é o maior produtor industrial da União Europeia. É um dos maiores produtores industriais do mundo de tecnologia, né? Então, para a Alemanha é excelente. Ela vai comprar 50 carradas de minério de ferro e vai vender ao preço de um container de celular, por exemplo. Então, a Alemanha está muito confortável com esse acordo, esse grande acordo comercial União Europeia-Mercosul. Quem que não está confortável com esse acordo comercial? A França e a Irlanda.
E aí que a gente precisa analisar esses acordos comerciais, esses acordos climáticos, esses acordos ambientais do ponto de vista comercial. Não é só uma questão, aqui sendo bem pragmático, não é só uma questão de ser consciente ambientalmente, é uma questão de vender para o mundo. Quem não tiver consciência ambiental, nem que seja forçada, ou nem que seja populista de alguma forma, não vai ter espaço no mundo. No futuro breve, já não está tendo. Porque hoje as linhas de crédito, por exemplo, fornecidas para os países, para as empresas, já olham a pegada de carbono das organizações, já olham os impactos ambientais gerados por aquela organização, já olham as políticas do país antes de conceder linhas de crédito. Então, se o Brasil não se adequar às exigências ambientais, o Brasil vai ficar de fora, né? É muito simples. E isso se demonstra na prática. Esse acordo comercial, Mercosul-União Europeia, propagado a 4 ventos, em meados de 2019, do primeiro ano desse governo, não foi concretizado. Não foi concretizado, né? Então, o Brasil precisa se adequar ao discurso ambiental e às práticas ambientais. E, ao contrário, o Brasil pode, e até mais forte do que isso, o Brasil pode ser parte do processo. O Brasil pode liderar parte desse processo. Por exemplo, o Brasil poderia se tornar a próxima grande potência de hidrogênio verde do mundo. Por que não? Né? Por que não? Por que não lucrar em cima de uma coisa que melhora a gestão ambiental no mundo? Né? Então, a COP26 veio exatamente para pressionar e fortalecer as propostas do Acordo de Paris, né? Reforçar o que havia sido acertado no Acordo de Paris. Então, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas teve como principal objetivo manter viva a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius até 2100. A redução de 50% das emissões de gases do efeito estufa até 2030. E mais de 100 líderes do mundo se comprometeram a acabar com o desmatamento até 2030. Tudo isso que eles prometeram vai acontecer, por exemplo, quase todos os países prometeram zerar a emissão de carbono até 2050. Né? Será que isso vai acontecer? Eu acho que não, mas são metas, são formas de pressionar. Dos grandes problemas a nível político e econômico da COP26 foi não ter dito como essas metas serão cumpridas, né? Isso não foi muito esclarecido, mas eu antecipo para vocês. Como se conseguir essas metas sem se alterar as nossas práticas de consumo, sem mudar as nossas práticas de consumo? Será que essas metas serão possíveis se nós, enquanto consumidores, não alterarmos o nosso comportamento de consumo? Né? Então, a gente precisa pensar no contexto de um comércio de empresas sustentáveis. Né? É aquela que vai contribuir para o desenvolvimento sustentável, ao gerar simultaneamente 3 benefícios, né? Uma coisa que é chamada de triple bottom line, que é basicamente a questão da preocupação econômica, a preocupação social e a preocupação ambiental, ou a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental. Essas 3 vertentes da sustentabilidade precisam ser observadas quando a gente consome, quando a gente viaja para um lugar, por exemplo. Por que viajar para um lugar que explora o trabalho de uma forma desumana, ou o trabalho infantil? Por que comprar produtos que exploram o trabalho infantil ou que destroem o patrimônio cultural de um lugar, o patrimônio edificado de um lugar? Né? Então, a gente precisa consumir, sejam produtos ou sejam serviços, considerando a sustentabilidade nessas 3 vertentes, econômica, social e ambiental, com resultados integrados, econômico, financeiro e equilíbrio social. Isso é fundamental. Então, todo negócio deve observar os seus impactos sociais, ambientais e econômicos, e não apenas os resultados financeiros. Então, a gente precisa
observar e pressionar para que as empresas passem por um processo de mudança de atitude, com consumidores conscientes, com um marketing que vai fortalecer essas ações e que vai fazer um trabalho em conjunto, né? Então, é fundamental que a gente busque uma sustentabilidade a nível empresarial nessas 3 vertentes. Então, quais são os meios que vão pressionar esse movimento, essa consciência, né, essa prática da sustentabilidade? Os movimentos ambientalistas servem para isso, né? A agroecologia é outra forma, né? Por exemplo, a Holanda, ela tem uma produção de agronômica, né, muito forte, mas buscando muito sustentabilidade, tá? Novos valores do consumidor. O consumidor precisa adotar uma série de valores novos, né, que valorizem a sustentabilidade ambiental, econômica e social por parte das organizações. A pressão das leis, precisam haver iniciativas a nível governamental. O governo precisa estipular metas, o governo precisa estipular leis, o governo precisa fiscalizar as organizações para que haja cumprimento de leis ambientais. E o marketing verde, organizações que pensam o consumidor e o consumo e a produção a partir do ponto de vista da sustentabilidade. E para vocês terem uma ideia sobre essa questão das leis, que é um dos pontos sensíveis e muito importantes para a mudança de paradigma, isso não é uma coisa nova, né? Desde a década de 60, desde 1969, o Environmental Impact Statement dos Estados Unidos, o National Environmental Policy Act também, isso da década de 60. No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, né, já com a exigência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, no início dos anos 80, pressionando para que o Brasil adotasse políticas ambientais, estabelecesse um conjunto de políticas ambientais. Então, para que a gente pense em um comércio internacional sustentável, a gente precisa ter um conceito muito claro de desenvolvimento sustentável. E esse conceito, o que é que vem a ser esse conceito de desenvolvimento sustentável que vai influenciar o comércio internacional? É a capacidade da nossa sociedade atual consumir sem reduzir a perspectiva de vida e de consumo das sociedades futuras. Ou seja, nós temos que ter um consumo consciente e sustentável, que deixe para a próxima geração, para os nossos herdeiros, a possibilidade de continuar consumindo sem reduzir do mundo em que se vive, né? Ou seja, sem colocar em risco os recursos naturais, as condições de vida para as próximas gerações. Então, um conceito de desenvolvimento sustentável somado a um conjunto da legislação ambiental pode trazer a mudança de paradigma e alterações na administração, na forma de se fazer gestão, para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, gerar menos impactos oriundos das atividades econômicas, garantir a continuidade das atividades e trazer uma série de vantagens, de benefícios para as próximas gerações. Então, os velhos paradigmas, pessoal, trazia a questão da responsabilidade ambiental corroendo a competitividade de uma organização. Ou seja, no velho paradigma, ser sustentável era ruim para ser competitivo, não ajudava. No novo paradigma, essa estratégia ecológica gera novas oportunidades de negócio. 30 bilhões de dólares no estado do Ceará. 30 bilhões de dólares no estado do Ceará. É isso. A gente precisa assumir a dianteira, a vanguarda, e se tornar uma referência para o comércio internacional na produção, por exemplo, de hidrogênio verde, ou de outras iniciativas, ou de produtos recicláveis, né? É possível? É. Precisa ver para onde as tendências apontam, né? Essa é uma tendência que eu trouxe para vocês, do hidrogênio verde. A gestão ambiental é coisa, no velho paradigma, ela é coisa apenas para grandes empresas. Não, é só para empresa que tem muito dinheiro. No novo paradigma, a pequena empresa aqui de São Luís, aqui de Pinheiro, aqui de Coimbra, aqui de Fortaleza, aqui de Calcaia, seja de onde a pessoa que estiver assistindo esteja, a pequena empresa ela é mais flexível para introduzir novas políticas. Pode começar com coisas muito simples, que muitas casas, muitas empresas não fazem. O descarte consciente, né? O descarte seletivo do seu lixo. Por exemplo,
um menor consumo de água, um menor consumo de energia, a otimização dos equipamentos para que consumam menos energia, para que consumam menos água, né? Menor consumo de papel, né? Isso são iniciativas a comprar de fornecedores que têm mais consciência ambiental, né? Que têm mais práticas ambientais. São práticas que mesmo pequenas empresas podem assumir, que ao contrário podem até trazer mais competitividade, podem trazer menor custos de produção, né? O velho paradigma diz que o movimento ambientalista age completamente fora da realidade, né? São ecoterroristas, são organizações que só pensam em atrair recursos, em prejudicar empresas, né? No novo paradigma, as ONGs se consolidam tecnicamente e participam da maioria das comissões de certificação ambiental. No velho paradigma, a função ambiental na empresa é exclusiva do setor de produção. No novo paradigma que tem sido adotado no comércio internacional, a função ambiental está em diversos setores do planejamento estratégico da empresa, né? Ela não é mais coisa só de um maluco que gosta de planta. Ela agora é coisa que todo mundo precisa se comprometer, né? O setor de compras precisa comprar de produtores certificados. O setor de vendas precisa apresentar todos os elementos utilizados na produção. O setor de comunicação, a propaganda precisa refletir a consciência ambiental da organização, as ações ambientais da organização. Então, para isso, para apontar todas as vantagens do produto, existem no mercado internacional, e as empresas têm se valido disso, os chamados selo verde. Na área de construção, por exemplo, é o Green Building, né? Quando um prédio é construído, lá em Fortaleza nós tivemos a Luciano Cavalcante construiu, que é uma imobiliária originalmente, construiu um edifício em que eles têm o selo verde da Green Building, é o primeiro prédio do Nordeste a ter esse selo. Eles fazem reaproveitamento da água da chuva, eles utilizam energia solar, eles utilizam iluminação natural, eles utilizam uma série de coisas. Todo o terreno foi preparado considerando isso, toda a construção, os insumos utilizados na construção, desde o cimento até outros produtos, levaram em consideração as exigências para a obtenção do selo da Green Building. E esse é um exemplo de selo verde. Os produtos, em geral, podem utilizar, né? Existe o ISO 14001, que é uma certificação de... existe o ISO 9001, que todo mundo conhece, e o ISO 14000, da família 14000, que reflete a questão ambiental. Enquanto o 9001 reflete a questão da qualidade do produto, né, demonstra que o produto tem um padrão de qualidade, o ISO 14000, ele demonstra que a empresa segue padrões ecológicos sustentáveis na sua produção. Então, é uma forma de demonstrar, de certificar as práticas ecológicas sustentáveis de uma organização. Então, esses selos são um conjunto de normas que visam regular, por meio de acordos internacionais, o comércio de produtos de florestas tropicais, por exemplo. As madeiras com selo verde deveriam comercializar apenas produtos retirados da floresta de forma ambientalmente correta. Por exemplo, com determinados tipos de árvores que apenas elas podem ser utilizadas, né, para a questão da produção e utilização da madeira, o reflorestamento, né, a ecoetiqueta, que atesta a qualidade ecológica, socioambiental do produto e serviço, indica que a produção foi feita atendendo a um conjunto de normas pré-estabelecidas pela instituição que o emitiu. Por exemplo, o selo FSC, é o último da direita, que é referente à madeira de reflorestamento, ao cuidado que se tem. Então, tudo isso precisa ser observado, tá? Os stakeholders, como eu já falei para vocês, os stakeholders são os atores que com a organização, tá? É a sociedade consumidora, é a sociedade em geral, são os fornecedores, são os compradores, é o governo, são as empresas concorrentes. Todo mundo que cerca a organização é chamado de stakeholder, né? São os atores envolvidos no relacionamento direto e indireto com a organização. São as partes interessadas. Então, eles têm expectativas sobre a organização e contam com potencial poder de influência. Por exemplo, compradores podem dizer, eu não compro de você, sejam empresas, no comércio chamado business to business, seja um consumidor final, né, no business to consumer.
ele pode simplesmente dizer assim, olha, se você não tiver esse selo ambiental, eu não vou consumir de você, eu não vou comprar de você. Né? Então, elas podem depender da organização para atingir suas próprias metas. Por exemplo, uma empresa, uma fábrica de móveis que compra a madeira de uma madeireira e para que a fábrica de móveis tenha um selo ambiental, ela precisa declarar a procedência da madeira que ela compra. Então, se o seu fornecedor é um produtor, um fornecedor ilegal de madeira do Pará, do Maranhão, ela não vai conseguir ter esse selo de ser uma empresa ambientalmente responsável. Né? Então, a gente precisa prestar muita atenção no poder do stakeholder. E de onde vem esse poder do stakeholder? Vem do poder formal. Por exemplo, o governo é um stakeholder, e o poder formal é isso, dizer, olha, se você não adequar a sua atividade, nós vamos fechar a sua empresa. Se você não adotar comportamentos ambientalmente responsáveis, você vai levar uma multa, você não vai poder funcionar. Né? Então, isso é o poder formal. Seja o poder informal, como, por exemplo, o poder de influenciar. Quando um consumidor, seja um micro-influencer, seja um influencer, por exemplo, indo para o mundo das redes sociais, diz assim, eu só compro produto de tal marca porque ela demonstra ser ambientalmente responsável. Isso é um poder de influenciar, é o poder do stakeholder. Né? E o consumidor tem esse poder. Os stakeholders têm algum nível de poder, seja o poder de negociação, né? Olha, eu vou te comprar tanto se você apresentar comportamentos ambientalmente responsáveis, seja o poder econômico. Então, o stakeholder tem o poder formal, informal, o poder de negociação e o poder econômico a seu favor, para exigir das organizações, do governo, da sociedade, comportamentos ambientalmente responsáveis. Então, existe um conflito de expectativas, tá? O lucro de curto prazo versus o crescimento, isso tudo passa é levado em consideração pelas organizações no momento de adotar comportamentos ambientalmente responsáveis. O lucro de curto prazo pode eventualmente ser impactado, mas a tendência de crescimento de uma organização, ela é muito maior ao adotar comportamentos ambientalmente responsáveis. Isso não precisa ser necessariamente de uma vez para outra, né? De uma hora para outra. Assim como os governos não têm adotado metas imediatas, só a Mauritânia e outro país que já eliminaram o carbono completamente. Muitos estão colocando até 2030 para reduzir 50%, né? Como o Brasil, a Alemanha e outros países. Por quê? Porque elas precisam se adequar, se ajustar. Então, uma pequena organização que resolva adequar seus comportamentos, é possível fazer. Ela tem uma perspectiva de crescimento muito maior, linhas de crédito muito maior. E não é porque ela é de um setor de serviços que isso não é possível. Por exemplo, o antigo banco ABN AMRO Bank, chegou a ser considerado, o do Brasil, né? A ABN AMRO Bank Brasil chegou a ser considerado o banco mais sustentável do mundo, numa era em que ninguém falava de sustentabilidade. Né? Outro desafio para a sustentabilidade é a questão da gestão profissional de uma organização versus a gestão familiar. Né? Às vezes, uma gestão familiar menos profissionalizada pode impactar a questão de adoção de políticas de sustentabilidade. A independência financeira de uma organização versus o financiamento externo. E aí é importante ressaltar isso. Um financiamento externo, com a adoção de políticas de sustentabilidade, tende a se tornar muito mais possível, né? Um financiamento de um banco, de uma organização financeira. Eficiência em custos pode significar perda de empregos. Conquistar mercado de massa, como a China, pode significar perda de qualidade e de sustentabilidade. Então, tudo isso precisa ser considerado para adoção. Né? Na pressão dos ambientalistas, pessoal, que os ambientalistas podem exercer sobre o comércio internacional, nós temos, por exemplo, olha, a Timberland, a Adidas, utilizavam material, né, insumo de empresas que não eram de organizações que a gente pode até chamar de organizações criminosas, que não tinham práticas ambientalmente responsáveis, que não utilizavam os recursos naturais de forma ambientalmente responsável. E os ambientalistas pressionaram, e assim as indústrias mudam os seus fornecedores a partir dessa pressão. Pressão do setor público, que infelizmente hoje tem diminuído, né? O Ministério Público Federal, por exemplo, processou frigoríficos pelo desmatamento da Amazônia,
né? A área desmatada corresponde ao território do município de São Paulo, e tem 20, na época tiveram 21 ações pedindo 2,1 bilhões em indenizações, né? Para vocês terem uma ideia. E o Brasil não pode, não deve retroceder nisso. Ficou mais do que claro, agora com a COP26, a importância da adoção de políticas ambientalmente responsáveis, sustentáveis. A pressão dos governos, por exemplo, agora existe uma nova certificação energética, né? Os selos A+, A++, né? Então, eles têm níveis do A, dessa classificação A, para medir o consumo energético dos produtos. É uma forma, o governo tem pressionado a adoção dessas medidas. Em gestões anteriores, você tinha as contratações públicas sustentáveis, né, que buscavam exatamente contratar de quem possuía algum tipo, fazer licitações e dar preferência de quem tinha práticas sustentáveis, né? A Frente Parlamentar Ambientalista, né? O selo do governo do Estado de São Paulo de responsabilidade socioambiental, tudo isso são exemplos de pressão e de ações a nível de governo. A nível completamente empresarial, você tem as ações do Walmart Brasil, por exemplo, do que ele chama de produtos end-to-end, né, que era buscando comprar de fornecedores que tenham produtos mais sustentáveis, desde a fabricação até o momento do descarte. Então, o Walmart, o maior varejo mundial, né, a maior rede varejista mundial de supermercados, pressionando grandes fornecedores e fabricantes a demonstrarem a sua adequação de sustentabilidade, desde a produção até o momento do descarte dos produtos, né? Então, esse desafio de sustentabilidade de ponta a ponta impactou o comércio internacional a partir do momento que já começou a utilizar a verificação da matéria-prima sustentável, o transporte neutro, né, que gere uma pegada de carbono neutra, a indústria, um processo neutralizado com operação limpa e uso de material reciclado, os centros de distribuição com embalagens sustentáveis, né, embalagens secundárias sustentáveis, ou seja, recicladas ou com reutilização, as lojas com comunicação, conscientização e gestão de resíduos adequada, e o consumidor consciente consumindo esses produtos, né? E em associação com todo um trabalho de reciclagem, né? E transporte neutro, perpassando todo esse processo. Então, uma ação que trouxe grande impacto através da maior rede varejista do mundo, né? Walmart. Então, nos produtos utilizados na Walmart, eles deram preferência para produtos orgânicas de fábrica verde, por exemplo, a PepsiCo com o Toddy, né? Uma linha que tinha uma pegada mais ambiental, a Unilever com Comfort, com um produto também utilizando um processo de fabricação mais ambiental, e outros produtos, inclusive de marca própria do Walmart. Então, eles levaram em consideração a avaliação, todo o processo de avaliação do ciclo de vida do produto, né, desde a extração dos recursos naturais até a disposição final dos produtos, o consumo de energia e de água dos recursos naturais considerados no processo completo da cadeia de consumo desse produto, e o processo de reciclagem dos produtos, que é uma coisa que sempre me incomodou muito, tá? A gente tem produtos por exemplo, com muito plástico, né? Muito plástico grosso, né? Que não é o reutilizado. Por que não fazer produtos que você tem um refil, que você tem máquinas de reposição, por exemplo, esses frascos de shampoo, de condicionador? Isso é uma tendência para o comércio no futuro próximo, né? Que a gente tenha, ou que tenha o descarte seletivo. Na Europa, pessoal, a prática é o seguinte: você tem o cesto de descarte de lixo, e isso, as pessoas saem, colocam isso lá, e elas podem, inclusive, trocar isso por dinheiro, né? Por desconto na conta de energia, né? No Ceará isso também já estava acontecendo, mas a diferença é que na Europa isso já é extremamente acessível. O cesto de coleta seletiva fica de tantos em tantos metros. Então, em frente à minha casa tem um cesto de coleta de lixo seletivo muito acessível, muito fácil, tá? Essa é a grande diferença.
Eu sei que em São Luís os ecocoletores, alguma coisa do tipo, ecopontos, né? Em que as pessoas podem se dirigir para os ecopontos e descartar papelão, plástico, isopor, papel. Isso é fantástico. Tem que ter mais iniciativas como essa, tá? Então, quando se adotam práticas como essa na cadeia de suprimentos, você tem, por exemplo, nesse produto de aveia matinal, a redução de 208 toneladas de resíduo, economia de quase 2 toneladas de embalagem, economia de 6 milhões de quilômetros rodados e a diminuição de emissão de CO2, por exemplo. Então, para ser sustentável ambientalmente, a nível de comércio, né, internacional e na gestão desse comércio, precisa haver políticas e estratégias que reduzem a pegada de carbono, né? Então, para finalizar, eu acho que nós já deu o nosso horário. Procurem adotar produtos que, de fato, tenham um menor índice de pegada de carbono, que tenham um processo produtivo mais consciente, porque o Brasil pode, de fato, ser uma referência. O Estado do Maranhão poderia, de fato, pressionem o poder público para isso, né? Para que o Estado do Maranhão, por exemplo, tenha um maior nível de comercialização. O Estado do Maranhão é um estado extremamente rico em termos de natureza, por exemplo, quando se compara com o Ceará, e teria potencial para ter um comércio sustentável, muito forte com o mundo, né? E ser referência nisso, né? Então, é isso, eu gostaria de agradecer, tá? E deixar aí a palavra para quem quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, não sei como é que isso está funcionando. Enfim, obrigado. Obrigada, professor. Nós temos uma pergunta aqui no chat do Luquian Mello. Professor, qual a importância de se entender o ciclo de vida dos produtos para as práticas de consumo e produção? Perfeito. Aquilo que eu já mostrei para vocês, basicamente, né, a gente precisa compreender desde a extração da matéria-prima, né, ou seja, de onde é que isso tem saído, né, e isso, inclusive, é o que impactou o acordo, é o que eu falei para vocês, o que impactou o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, porque havia uma dúvida sobre o fornecimento de insumos que nós produzimos, de matéria-prima, como é que o minério de ferro está sendo extraído. Então, precisa ser monitorado desde a extração da matéria-prima, da compra da matéria-prima, até o momento do descarte. Como é que esse produto vai ser descartado? Por exemplo, a área de pneus, né? Nós temos um refúgio do pneu, o produto final, depois que ele é utilizado, que tem uma difícil solução. Como é que isso vai ser resolvido, né? Então, precisam ser adotadas práticas que realmente se observem como é que isso vai funcionar. Então, todo o processo produtivo precisa ser observado. E outra coisa que é muito importante, que sempre se falou, que é na questão do ciclo de vida do produto, que é a obsolescência programada, tá? Que é as indústrias que produzem produtos com baixa qualidade propositalmente para que haja uma maior substituição desse produto. Ou seja, eu compro uma geladeira, antigamente essa geladeira durava 30 anos, 20 anos, hoje essa geladeira com 5 anos, com 10 anos ela está dando algum tipo de problema, ferrugem, problema mecânico. Então, todas essas questões precisam ser observadas. Bens mais duráveis pode e deve significar maior sustentabilidade. Então, precisa se observar o ciclo de vida que um produto tem para se compreender isso, né? Se compreender quanto ele é sustentável. Outra pergunta do Luquian é para o senhor. Professor, quais seriam os desafios que essas pequenas empresas brasileiras enfrentam para implementar uma gestão sustentável? Olha, eu acho que o maior desafio que os pequenos empresários têm é sobrevivência. Se um empresário de uma pequena empresa está preocupado em pagar suas contas, ele pouco vai ter cabeça para se preocupar com a sustentabilidade, né? Esse é um dos principais desafios, na minha opinião. Agora, isso pode ser superado a partir do momento que ele enxergar que existe um potencial de aumento de consumo nas práticas sustentáveis. É claro que a sustentabilidade, a adoção de práticas sustentáveis, pode, num primeiro momento, apresentar ganho de custos, tá? Mas, se for bem pensado, se for feito de uma maneira estratégica,
ela pode apresentar ganho de receita, ou seja, atração de novos consumidores, a exploração de um oceano azul, como a gente fala em gestão, ou seja, descobrir um mercado de nicho de pessoas que consomem produtos ambientalmente responsáveis. Então, eu acho que o maior desafio é a própria sobrevivência e o aumento de custos, que um pequeno aumento de custo pode representar muita coisa para um pequeno empresário. Mas o governo pode apresentar linhas de crédito para isso, por exemplo, apoio com consultoria, né? E, enfim, é isso. A pergunta aqui do Bruno Rafael. Já existe penalidade judicial para empresas que comprovadamente praticam greenwashing? Olha, existe penalidade do ponto de vista legal, eu desconheço aqui no Brasil, tá? Fora do Brasil eu já vi. No Brasil eu desconheço, para ser sincero. Eu acho que não há, eu acredito que não há. Agora, existem penalidades que não entram na esfera legal, mas que têm impacto na esfera legal. Os órgãos de controle da comunicação, inclusive de marketing, de publicidade, o CONAR, por exemplo, a Proteste e outros órgãos que são relacionados ao consumidor, elas podem acionar e emitir ações que vão impactar judicialmente se a empresa insistir em práticas de greenwashing. Por exemplo, essas empresas, a Fiat, que eu citei para vocês, a Paraná Fósforo, a Faber-Castell, algumas outras empresas que eu citei ali para você, Bombril, elas foram acionadas através do CONAR por propaganda enganosa, por promessas que não correspondem à realidade, por falta de clareza nas informações. Elas foram, desde os anos 2011, 2010, 2011, 2013, essas empresas já vêm sendo acionadas e muitas vezes elas retiram ou mudam as práticas, retiram essa informação de que é ecológica. Por exemplo, a Arezzo lançou uma linha aqui, em 2011, ela lançou uma linha chamada Pele Mania, que era com couro de coelho. E a pressão social, ela não é proibida de fazer isso, tá? Não é hoje, pela legislação, não é proibido utilizar o couro. Mas houve uma pressão social e, com uma semana, a Arezzo retirou esses produtos de linha e lançou campanhas de apoio social, de apoio ambiental, para tentar recuperar essa imagem. Então, não existem leis específicas relacionadas ao greenwashing, a não ser se de fato for propaganda enganosa, de maneira muito clara, tá? A Cristine Correia fez a seguinte pergunta. Quais alternativas o senhor apontaria para suprir a ausência dos ecopontos em algumas cidades? Olha, primeiro eu acho que isso tem que ser uma política pública, né? Se não existe, tem que haver pressão popular, assinatura de listas, né, de abaixo-assinado, coisas do tipo, reportagem, o consumidor ir lá e juntar um grupo e pedir reportagem, programas exigindo coleta seletiva, porque eu já vi esse tipo de situação. Eu sei que muita gente não faz descarte coletivo, né? Ou seja, não separa o lixo, plástico, papel, biológico, né, orgânico e tal. Muita gente não faz, mas eu já vi situações de pessoas que fazem o descarte coletivo, mas a coleta não é seletiva, né? Faz o descarte seletivo, mas a coleta não é seletiva. E aí é um problema. O cara bota lá o plástico dele na calçada, separado do outro, e o caminhão do lixo passa, recolhe o lixo e joga tudo no mesmo lugar e vai tudo para um aterro sanitário. Isso é um grande problema. Qual seria uma solução? Olha, Fortaleza hoje, eu sou do Ceará, eu sei um pouco da realidade de lá, um pouco da realidade do Maranhão, um pouco da realidade da Europa, mas o Ceará tinha durante muitos anos, e ainda tem, aqueles catadores de lixo, aquele pessoal que faz a coleta seletiva na prática, que eu sempre considerei aqueles caras, eu não estou romantizando o problema social, porque existe um problema social por trás disso, mas eu sempre achei esses caras uns heróis não reconhecidos, porque desde os anos 2000, eu estou falando 2000, 2001, 2003, 2004, esses sujeitos atuam recolhendo, eles passam nos condomínios, eles separam o lixo reciclado, colocam no carrinho, eu lembro que conversando em 2005, 2006, com um catador de lixo desses, ele me disse, olha, eu ganho R$700 por mês em 2000, quer dizer, eram 2 salários mínimos em 2005, mais ou menos, um salário mínimo e meio,
O sujeito, embora numa situação de pobreza, num trabalho muito complicado, ele conseguia fazer em torno de, vamos botar, R$ 1.500 por mês com a coleta seletiva ele mesmo. O Estado do Ceará não tinha nessa época, e a cidade de Fortaleza, nenhum tipo de política de coleta seletiva. Ou seja, e haviam milhares de catadores já haviam as cooperativas, que eram associações de finalidade, ou associação, ou empresas privadas, que faziam a coleta, faziam a reciclagem. Esses catadores levavam até essas empresas e era a forma que funcionava. Ou seja, se houver incentivo, remuneração, era uma forma. A prefeitura não tem condições de desenvolver uma política agora de coleta seletiva, paga por um lixo, cria uma associação, incentiva uma associação de coleta seletiva, de reciclagem, onde o lucro vai ser repartido. Eu já vi isso funcionar, isso existe, isso funciona, isso dá lucro. Tá? Então, incentivo à iniciativa privada, eu acho que é um excelente caminho para começar a coleta seletiva em qualquer lugar do país e do mundo, né? Ou seja, tornar isso um negócio. A Anne Glaucia Ferreira, ela lançou a seguinte pergunta. Quais foram os impactos nas pequenas empresas neste período pandêmico? E o que fazer para supri-los? Tá, no período pandêmico, em relação à sustentabilidade, né, eu não entendi o ponto aqui de conexão com o nosso assunto, mas se for em relação à sustentabilidade, né, eu não enxergo quais são os grandes impactos que teve, que vai mudar, né, a gestão da empresa. Se ela adotava políticas de sustentabilidade, isso pode ser pode ter sido um tempo para reavaliar. Eu acho que só fazendo um parênteses, eu acho que a pandemia, embora uma coisa extremamente ruim, ela ajudou a fazer o mundo olhar para a necessidade de melhores práticas, porque o coronavírus vem do acesso do homem de maneira desenfreada com a natureza, né? Ou seja, se a gente não tem cuidado, é indo para a floresta que o homem teve contato com a febre amarela, é indo para a floresta que o homem teve contato com o coronavírus, né? Então, eu acho que esse período pandêmico serve para a gente reavaliar as nossas ações em termos de sustentabilidade e foi um tempo, talvez, de ajustar as práticas, né? O Lucas Silva, ele colocou no chat a seguinte pergunta. Em um mundo capitalista, o senhor enxerga algumas perspectivas positivas significativas com relação às conferências ambientais, como a que ocorreu recentemente? Olha, a COP26, eu tenho conhecidos que tiveram na COP26 apresentando do Instituto Brasil-África e tudo mais. Eu acho que o Brasil poderia ter tido presidente lá, né? Eu acho que foi uma falha grave, mas enfim. Eu acho que os países apresentaram metas ousadas, mas eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Há muita demagogia, mesmo dos países que têm discursos ambientalmente responsáveis. Por que eu digo que há muita demagogia? Porque eles estabelecem metas que a maioria desses líderes não vão estar vivos para serem cobrados, né? E que não explicam como essas metas serão alcançadas. É a mesma coisa de eu dizer para vocês aqui, olha, pessoal, eu estou com a meta aí de ser bilionário, né? Então, eu vou ser bilionário. Daqui a 40 anos, 30 anos, eu vou ser bilionário, né? Então, como você vai ser, né? O como, muitas vezes, é a pergunta mais relevante que precisa ser dada uma resposta. E muitos desses países não disseram como vão reduzir em 50% a pegada de carbono até 2030, como vão zerar essa emissão de carbono até 2050, né? Mas eu acho que, por outro lado, é importante porque o mundo vinha na contramão do discurso ambiental, da sustentabilidade, chamando isso só de politicamente correto, criticando, né? E isso foi um movimento que aconteceu de 2015 para cá e que enfraqueceu bastante essas pautas. Então, de qualquer forma, a COP26 foi o fortalecimento do que havia sido acertado no Acordo de Paris, né? Das metas do Acordo de Paris. Então, eu acho que foi extremamente positivo. Eu acho que cabe no mundo capitalista esses acordos e eles são faróis que apontam a direção, seja das grandes organizações, sejam dos governos, ou seja das pequenas organizações, né? Eu acredito nisso.
Bom, professor, muito obrigado pela sua palestra. Foi muito enriquecedora esse momento que nós tivemos. Obrigado novamente por... Tivemos um pequeno contratempo, mas deu tudo certo. E obrigada realmente. Ok, obrigado a vocês pelo convite.